Boa tarde, querido doutor, querida doutora, administrador de clínica e de hospital. Nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre a necessidade desse aporte financeiro para investir dentro de Google, dentro de rede social. Para isso eu vou contar uma história breve, mas bem explicativa. Recentemente, no centro da cidade, aqui no Rio de Janeiro, eu recebi um panfleto de uma clínica odontológica e parei para pensar no processo que fez aquele panfleto chegar até mim. Então, vamos pensar, o administrador dessa clínica contratou um designer, ele fez a arte, dali ele partiu para um processo de impressão, precisou de uma gráfica, depois ele contratou uma pessoa para poder distribuir, ou até mais de uma pessoa para poder distribuir esse panfleto, e esse panfleto chegou até mim. Só que eu era um público completamente divergente daquele que o administrador da clínica, ou o próprio dentista procurava. Eu não estava procurando por serviço odontológico, nenhum tipo de serviço odontológico, então ele gastou dinheiro comigo e perdeu esse dinheiro, porque não tinha direcionamento, eu não era o público que ele procurava. Fazendo um paralelo com essa história, a gente consegue entender que a gente pode panfletar também dentro do digital, só que de forma direcionada, para um público que de fato tem interesse naquilo que você está oferecendo. Seja um serviço oncológico, seja um serviço odontológico, seja um serviço de nutrição, de nutrologia, a gente consegue fazer esse panfleto dentro do digital, só que de forma muito profissional e de forma bem mais direcionada. E dentro do digital, a gente tem ferramentas para poder fazer essa divulgação. Dentro do Facebook, a gente tem o Facebook Ads, que ele faz a divulgação dentro do Facebook e também dentro do Instagram. E dentro do Google, a gente tem o Google Ads. Ambas precisam de um aporte de investimento. E é interessante a gente destacar esse nome, investimento, porque de fato é um investimento. Assim, quando a gente bota um valor na bolsa de valores, por exemplo, a gente faz um investimento, a gente espera um retorno que seja maior do que aquele investido. Por isso que a gente não pode falar que é um custo, ele é um investimento. Então, dentro do Facebook, a gente aporta esse valor de investimento e consegue direcionar exatamente para o público correto. E não panfletar no meio do centro do Rio de Janeiro, por exemplo. A gente, dentro da ferramenta, consegue olhar para as pessoas que procuraram recentemente algum serviço que você oferece, ou então que entrou no seu site, ou então que entrou no seu perfil do Instagram, ou então que entrou em determinada página de algum site, que às vezes não necessariamente seja o seu site, mas que a gente consiga também rastrear esse público e direcionar anúncios para essas pessoas. E a gente tem que pagar por isso, muito menos do que se fosse pagar por um panfleto, por exemplo. Mas a gente precisa pagar por um público altamente direcionado, um público que a gente chama de um público quente. Existe um funil que a gente vai diagnosticando públicos frios, públicos mornos e públicos quentes. Por isso a necessidade de fazer um investimento para que a gente consiga atingir sempre esse público quente, em grande maioria, que é o público que tem maior poder de conversão, é aquele público que já está procurando por aquilo, que já demonstrou interesse no seu serviço e falta só aparecer um anúncio para ele, um panfleto digital ali para ele clicar, olhar e agendar uma consulta, mandar uma mensagem no WhatsApp, ligar para a clínica, ligar para o consultório. E dentro do Google Ads, que é uma ferramenta que funciona um pouco diferente, a gente também vai entender um pouco melhor sobre cada ferramenta, e suas funcionalidades e sua dinâmica. A gente também tem esse investimento, esse aporte de investimento. E ele é mais fácil de entender até do que o Facebook. Por quê? No Google, a gente tem um público que já sabe que tem um problema e ele precisa de alguém para solucionar. Então, o que ele faz? Se ele tiver, por exemplo, com um problema dermatológico, ele viu que tem uma mancha no rosto dele, por exemplo, ele quer procurar sobre isso, a solução sobre isso, então ele procura no Google justamente a solução do problema que ele procura. E através da ferramenta do Google Ads, que a gente consegue botar no topo um dermatologista que mora perto desse cara que está procurando por serviços de dermatologia. Ou seja, a gente fala para o Google, olha Google, para esse cara que está procurando por isso daqui e que mora nessa região, a gente quer aparecer no topo para ele. Eu quero ficar bem visível para ele.
Eu quero mostrar para ele que eu consigo solucionar esse problema que ele está tendo recentemente. E eu tenho que pagar para o Google para poder ranquear esse meu anúncio para esse público específico. Então nota que é um público que já está no meio do caminho ali. Ele já sabe que tem um problema, ele só precisa de alguém para solucionar. É muito mais fácil de você conseguir converter esse público. E a gente precisa falar para o Google que a gente quer aparecer para ele. Precisa pagar para o Google para ele poder fazer isso também. Então a gente consegue entender a necessidade desse aporte financeiro. Hoje, por exemplo, uma rede social, um Instagram, por exemplo, se você tiver 1000 seguidores, ele organicamente, ou seja, de forma sem ser patrocinada, sem ser paga, dependendo apenas da boa vontade do Instagram de distribuir o seu conteúdo, você vai impactar apenas 10%, cerca de 100 pessoas com muito otimismo ainda. Então, se você tem 1000 pessoas, você atinge 100 com otimismo. Então, o tráfego pago dentro da rede social, ele não é só importante para converter em ligação, converter em consulta, em mensagem do WhatsApp. Ele é importante também para você distribuir o seu conteúdo, inclusive para dentro dos seus seguidores. E para possíveis seguidores que possam ter interesse também naquilo que você está oferecendo, para começar a te seguir, para começar a consumir o seu conteúdo. Então note que o tráfego pago, ele vai desde o começo do funil, que é um público frio, que às vezes não te conhece, até o público quente, que é o público às vezes que já está sabendo que está com um problema e precisa de uma solução. Aqui na Market Med a gente sempre envia briefings justamente indicando aportes mínimos de investimento de acordo com o perfil do cliente, com o tamanho do cliente, para a gente começar a fazer esse tráfego pago. E é muito importante que esse investimento seja recorrente. Talvez no primeiro mês a gente não consiga converter em tantas consultas, mas é justamente porque a gente está aquecendo o público. Então talvez a gente precise de um pouco mais de 1 mês, 2 meses, para a gente começar a aquecer esse público, começar a fazer com que esse cara conheça melhor o seu conteúdo, começar a conhecer você e aí sim, possivelmente, fechar uma consulta. Bom, sobre investimento é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato com a gente aqui da Market Med. Espero ter esclarecido, é uma dúvida bem recorrente aqui na Market Med, Por que a gente precisa fazer aporte? Quando é que vai dar resultado? Eu acho que a gente conseguiu esclarecer aqui com esse vídeo algumas dúvidas de vocês. Grande abraço e até a próxima.